Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O sábado foi paradão, mas tem algumas coisinhas aqui para a gente falar, alguns jogadores que foram ventilados aí no Vasco, tiveram seus nomes ventilados aí no Vasco nos últimos dias, e agora estão com o futuro definido. A gente vai falar aqui, Zanocelo, tem a situação do Eduardo Sacha, do Bragantino, o Gabriel Barros, atacante da equipe do Ituano, enfim, alguns nomes que foram comentados aí no Vasco durante a semana, e a gente vai atualizar aqui a situação desses jogadores. Vamos falar também sobre Juan, que foi contratado, o atacante Juan Cruz, e tem uma análise aqui do Edmundo, falando sobre o atacante Juan. Então, depois da vinheta, a gente começa. Antes, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, tá precisando daquela graninha extra, você pode procurar a Mais Ágil, o telefone tá aparecendo na sua tela e tem um link aqui na descrição desse vídeo que você clica e é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, onde você vai ser muito bem atendido, beleza? A Mais Ágil resolve toda essa burocracia para você, se você quiser antecipar aí as parcelas do seu FGTS, o lugar certo é a Mais Ágil, que é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, o Vasco ontem foi derrotado, pela equipe do Atlético, 2-0, uma partida muito ruim, que ligou o sinal de alerta, o torcedor do Vasco, pelo que eu vi, assim, nas redes sociais, nos comentários aqui nos vídeos, o torcedor que já estava preocupado, ficou ainda mais preocupado, Hoje também estava conversando com meu amigo Júlio Casanova, vascaíno, que acompanha aqui o canal, e, ele desabafou legal comigo, tá chateado aí com o Vasco, tá chateado com o trabalho do Paulo Brax, tá chateado com o Maurício Barbieri, enfim, e tá com toda a razão, Acho que esse é o sentimento do torcedor do Vasco, que tá chateado aí com os últimos acontecimentos e principalmente com a lentidão do Vasco em montar esse elenco aí pro Campeonato Brasileiro, porque o Brasileiro se inicia daqui 2 semanas, e a promessa do Paulo Brax de ter 90% do elenco formado até abril não foi cumprida, O Vasco está muito longe de ter 90% do seu elenco formado. Nesse momento, na minha visão, e acho que na visão da maioria dos vascaínos, das pessoas que eu converso, a situação é preocupante para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar aí pelo menos 13 rodadas, até a próxima janela. E vai ser, meu amigo, um Deus nos acuda, bem provavelmente, essas 13 rodadas, porque aparentemente vai ser com esse time aí, Não acredito que vai chegar algum reforço aí de última hora ainda nessa janela. Inclusive, vamos aqui atualizar alguns nomes, que foram falados aí no Vasco nos últimos dias. Alguns já definiram aí o seu futuro, e o futuro não é no Vasco da Gama. A gente começa falando sobre o Vinícius Zanocelo, lembra dele? Volante do Santos Futebol Clube, que o Vasco chegou a negociar, etc e tal. Bom, o Zanocelo foi emprestado ao Fortaleza, a informação já está confirmada. O Santos acertou o empréstimo de Vinícius Zanocelo ao Fortaleza até o final dessa temporada. E o contrato do meia com o clube cearense possui uma opção de compra de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 22 milhões de reais. Se o Zanocelo receber uma proposta de algum clube no meio do ano, o Fortaleza precisa cobrir essa oferta, ou então o jogador deixa o clube. O Vasco tentou por 2 vezes, no início do ano, e depois agora tentou a contratação do Vinícius Zanocelo, mas o Santos fez jogo duro, depois o Vasco acabou perdendo o interesse, e agora o jogador está indo para a equipe, já foi na verdade, para a equipe do Fortaleza. Uma outra situação é sobre o atacante Gabriel Barros, destaque do Campeonato Paulista aí pelo Ituano. E o Internacional sinalizou que vai fazer uma nova oferta pelo Gabriel Barros do Ituano. O Clube Paulista recentemente recusou uma proposta do Internacional que ofereceu R$1,5 milhão por 50% dos direitos do jogador, e o Inter já sinalizou que vai fazer uma outra proposta, por esse jogador que se destacou aí no Campeonato Paulista. O Vasco tem interesse nesse jogador, Santos, Fortaleza e São Paulo também já sondaram esse atleta, Mas aparentemente quem está mais disposto aí a fazer o investimento é a equipe do Internacional. Gabriel Barros, que foi destaque lá
pela equipe do Ituano, e como o Vasco já fechou com o Juan, que foi apresentado recentemente, acredito que o Vasco não vai fazer uma investida no Gabriel Barros nesse momento. Um outro jogador que esteve muito próximo, né, de fechar com o Vasco, mas a negociação depois melou, foi o Eduardo Sacha. E o Eduardo Sacha foi para o Bragantino. O Atlético Mineiro confirmou hoje que concluiu a venda de Eduardo Sacha para o Red Bull Bragantino. Jogador que esteve perto aí, né, de fechar com o Vasco, mas de última hora a negociação não aconteceu. E agora o Eduardo Sacha vai para o Bragantino. Eu queria o Eduardo Sacha no Vasco, tá? Acho que o Vasco precisa de jogador assim, experiente, jogador que é acostumado a ser campeão. Só pelo Atlético Mineiro, o Eduardo Sacha foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa e tricampeão mineiro, né, com o Galo. Então, um jogador acostumado a ser campeão. Eu acho que o Vasco precisa, né, de jogador assim, jogador acostumado a ser campeão. Mas o negócio do Eduardo Sacha melou e ele foi para o Bragantino. Quem veio para o Vasco foi o atacante Juan Cruz, que assim, com todo respeito ao Juan Cruz, torço para que ele jogue muita bola, né, que ele seja útil e muito importante para o Vasco nessa temporada, mas é uma aposta, né, é um jogador que ainda não se provou no futebol profissional. Tomara que no Vasco ele se prove, faça uma boa temporada, mas enfim, mais uma aposta e mais um jogador jovem. E quem analisou a contratação do Juan Cruz foi o ídolo Edmundo, lá no seu canal Mundo Ed. Se você ainda não é inscrito lá no Mundo Ed, se inscreva e eu vou colocar aqui o que disse o Edmundo. Confira. Até quarta-feira eu não entendia o porquê da contratação do Juan. Aí, de quarta para cá, eu consegui equacionar esse grande dilema. O GB se machucou, né, que seria a alternativa, né, o substituto, embora o Barbieri não entendesse assim, seria o substituto imediato, por característica, não por vontade do Barbieri, né, porque Figueiredo é de lado, o Ignaldo é de lado, Peck, Orediano, enfim. E centroavante mesmo de área, tinha o Pedro Raul, né, já com expectativas gigantes, e o GB, que era uma promessa. Com a contusão do GB, é compreensível a contratação do Juan, né? Embora, como ele não tem histórico, é uma incógnita se ele vai vir ao Vasco e vai fazer 30 gols por ano. Se ele fizer, cara, a gente vai aqui pedir benção, perdão, desculpa, e nunca mais vai criticar, né? Mas se isso não acontecer, vai tirar espaço do Figueiredo, vai tirar espaço do Ignaldo, até porque foi o próprio Barbieri que disse que era Ignaldo, Pedro Raul ou Ignaldo ou Pedro Raul, né? Que um seria substituto do outro, embora o Pedro Raul seja titular. Mas hoje eu compreendo, até pela informação da altura do Juan, é especificamente um jogador de área substituto do Pedro Raul. E ok, num campeonato de 38 rodadas, dificilmente o Pedro Raul vai jogar todas as rodadas. Se tivessem ainda as Copas no meio disso, ficaria ainda mais difícil. Então, cara, é aguardar, torcer para que o Juan chegue e faça um monte de gols e que o Vasco, sabe, tenha resultados positivos. Mas, como ele ainda não estreou, como ele ainda não fez nenhum gol com a camisa do Vasco, a minha modesta opinião é que ele vai acabar tirando espaço dos jovens promissores do Vasco da Gama. Porque eu não entendo que você precisa ser, assim, cabeça dura e jogar 100% com a referência, com o centroavante, com o homem de área, com aquele cara que é só do último toque. Você pode ter um ataque com mais mobilidade, sabe? Isso sempre, na minha modesta opinião, sempre confundiu mais a zaga adversária do que o cara fixo dentro da área. Mas, né, de novo, e só para terminar, entende o Maurício Barbieri que ele tem dois laterais hiper ofensivos, né, o Pumita Rodrigues e o Lucas Piton,
e que esses vão cruzar a bola dentro da área o tempo todo. Então, é necessário a referência. Então, cara, a gente tem que só acreditar, esperar e ver se vai dar certo. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!